Em relação ao estudo da sintaxe de concordância, nós queremos lembrar você que é muito importante, antes de iniciarmos o estudo propriamente da concordância, né, é muito importante verificar dois aspectos. Existe uma concordância gramatical, que é a concordância que nós fazemos com a palavra ou com as palavras. Uma concordância atrativa, que é a concordância com a palavra mais próxima. E a concordância ideológica, que é a concordância que nós fazemos, nós realizamos com a ideia que a palavra transmite. O outro aspecto a considerar é que existe uma concordância verbal, que é a concordância que o verbo faz em relação ao sujeito, e a concordância nominal, que é a concordância que uma palavra adjetiva, né, ela realiza, ela faz com uma palavra substantiva. Nós faremos este estudo, né? Primeiro o estudo da concordância verbal e depois o estudo da concordância nominal. E dentro dessas concordâncias nós estudaremos os aspectos, né, relacionados à concordância gramatical, atrativa e ideológica em cada um dos casos. Muito importante você manter o máximo de atenção, nós vimos recomendando isso com uma certa frequência, você habituar-se à maneira como a banca elabora as questões. Nem sempre o enunciado vem elaborado da maneira como você costumeiramente tem presenciado. E assim foram sendo definidos, observe que essa questão ela é de concordância, né? E assim foram sendo definidos os direitos das pessoas. Os direitos das pessoas foram sendo definidos. Os direitos das pessoas foram sendo concebidos. Até agora, né, a concordância está perfeita. Primeiramente, como direitos individuais, até agora a alternativa que responde corretamente a essa questão é a alternativa A, mas vamos verificar as outras alternativas. Um posterior avanço ocorrido, né, de grande importância, gradativamente culminaria, não é? Um posterior avanço ocorrido culminaria com o reconhecimento, a definição e a busca da implantação dos direitos sociais. A incorreção na letra B é aqui na forma culminaria. Culminaria, a correção é culminaria e não culminariam, porque quem vai culminar é o posterior avanço ocorrido. Com a ampliação das reservas florestais, das explorações agrícolas e da mineração em decorrência da incorporação de territórios coloniais, observe aqui que você tem uma passiva pronominal, olha, configura-se o que. Quando você tem uma passiva pronominal, esse verbo acompanhado de si responde à pergunta o que. Essa palavra que responde à pergunta o que, no caso revolução industrial, era o sujeito passivo. Como ela está no singular, então configura-se e não configuram-se. Por último, a alternativa D, assim foram incorporados aos objetivos do Estado o interesse do novo segmento social. Observe que esse a burguesia, ele não faz parte de um sujeito composto, ele é um aposto, né? A burguesia, ele me explica qual é o segmento social. Então, quem é incorporado, né, aos objetivos do Estado é o interesse do novo segmento social. Então, assim foi incorporado e não foram incorporados aos objetivos do Estado o interesse do novo segmento social. Então, foram incorporados, não foi incorporado o interesse. A alternativa correta para essa questão, portanto, é a alternativa A. Muita atenção. Vamos ao emprego dos verbos haver e fazer, aspectos relacionados à concordância, verbo haver e fazer, quando eles são impessoais. E também vamos fazer aqui algumas observações muito importantes em relação ao emprego da palavra bastante e da palavra bastantes. Inicialmente eu vou comentar o emprego das palavras bastante e bastantes.
Eu vou lembrar que a palavra bastante, ela, quando tiver função adjetiva, ela varia normalmente. Não é quando ela é adjetivo, porque ela não é adjetivo, mas ela pode ser empregada com o valor de palavra adjetiva. Observe que, nesse caso, ela pode ser substituída por muitos, suficientes, né? Então, olha, observe que eu posso dizer muitas justificativas, suficientes justificativas, por isso, bastantes justificativas, porque nos dois exemplos nós vamos observar, daqui um pedacinho na sequência, né, elas podem ser substituídas por muitos ou suficientes. Legal? Se eu disser que ela estudou bastante, observe que agora eu não coloquei aqui o exemplo em tela, mas ela estudou bastante, eu posso dizer que ela estudou suficientemente. Então, nesse caso, tem valor de advérbio, então ficaria, não é, bastante, ficaria invariável. Legal? Em relação ao verbo haver, sempre que você usar o verbo haver com o sentido de existir ou indicando o tempo passado, ele vai me dar a oração sem sujeito, por isso que ele é chamado de verbo impessoal. E nesse caso, obrigatoriamente ele deverá ser empregado na terceira pessoa do singular. Olha o que ocorre em há bastantes justificativas, porque aqui eu poderia trocar o verbo haver por existir, existem. Se eu posso trocar o verbo haver por existir, tudo bem, o verbo existir varia, mas o verbo haver empregado no sentido de existir, ele não pode ir para o plural, ele tem que ficar no singular. Então, observe que eu tenho que há muitas justificativas, há suficientes justificativas, por isso há bastantes justificativas. Deve haver bastantes motivos, porque o verbo haver significa existir, não é? O verbo auxiliar que o acompanha também não pode ir para o plural, então deve haver. Já expliquei que bastantes, porque aqui eu posso trocar por suficientes, né? Ou muitos. Deve haver bastantes motivos. Já o verbo fazer segue a mesma regra de haver. Quando ele indica tempo passado ou ele faz uma referência a um fenômeno da natureza, então ele também estará em uma oração sem sujeito, pois ele fica na terceira pessoa do singular, não vai para o plural. Então não é fazem muitos anos, nem devem fazer uns 30 anos. Faz muitos anos, deve fazer uns 30 anos. Observa essas situações que nós colocamos para que em situações formais você não acabe cometendo deslizes que não se justificam. Equívocos no nível de informalidade, tudo bem. Então, no nível informal, o adequado, o correto é você ser compreendido e a linguagem que você utiliza, ela seja a mesma linguagem, o mesmo nível de linguagem utilizado lá com a pessoa com a qual você está estabelecendo, né, a sua comunicação. Mas no nível formal e em provas, então não se justificam os equívocos que nós colocamos aqui para você, que nós chamamos a consertar, que você evite cometer. Sucesso para você, tranquilidade, né? Muita saúde.